Fala galera, tudo bem? João por aqui e nesse vídeo vamos falar um pouco mais sobre os principais programas utilizados na indústria de games. Então você aí que está querendo começar nessa indústria, está querendo começar a estudar ou está com algumas dúvidas, são muitos programas, são muitas empresas, cada um tentando entrar no mercado com o seu programa e acaba que a gente fica um pouco perdido, ainda mais quando lança um programa novo, um software novo e às vezes você dá aquele, será que eu estou estudando o programa correto e daqui a pouco vai chegar um outro e vai pegar esse mercado. Vou dar nesse vídeo uma ideia de programas que já são utilizados há muito tempo, que provavelmente você não vai ter dor de cabeça, por exemplo, se você passar um ano estudando e achar que daqui a pouco esse programa não vai servir. Não, vou falar os programas aqui que estão há mais tempo no mercado e que são mais relevantes para o mercado. E principalmente estarei falando os programas que fazem jogos, por exemplo, como, sei lá, Assassin's Creed, BioShock, que é um jogo também bem interessante. Esses dois são bem interessantes para quem quer fazer mais a parte de cenários, que é até a parte que eu me interesso mais, e também programas que você consegue chegar até um nível de qualidade dos jogos AAA, que são chamados aqueles jogos AAA. Então é isso que eu quero trazer nesse vídeo para tentar ajudar você a começar aí com o pé direito, ou talvez se você está estudando em algum outro software ou está ainda nessa dúvida, eu vou estar ajudando vocês com alguns programas que são mais conceituados no mercado para a indústria de games, ok? Então vamos lá, vamos começar o vídeo. Então você pode estar estudando a parte de concept art, fazer aqueles desenhos, pode ser utilizando, por exemplo, um Photoshop, ou você pegou o desenho que você fez à mão, você quer passar isso para o computador, então você iria utilizar aí, por exemplo, o Photoshop. Photoshop é um programa bastante utilizado para quem trabalha com fotografia, começou, na verdade, com isso. E agora você vê o Photoshop sendo utilizado para diversas coisas. Até se você quiser fazer textura para roupas de personagens, que é uma técnica que é bastante usada no mercado, mas que agora está sendo substituída graças a outros softwares que estão aparecendo para fazer texturização. Então podemos começar por aí, para fazer concept art, imagens desenhadas, fazer aquele desenho bem legal para passar o conceito de um jogo. Então, por exemplo, o diretor já tem uma ideia de paleta de cores, já tem uma ideia de como será o estilo do jogo, passa para quem vai desenhar o conceito desse jogo, o artista que vai desenhar, e você consegue passar ali, talvez começar um desenho à mão, pode escanear esse desenho, passar para o Photoshop e fazer com uma pintura digital. Tem muita gente que já hoje em dia já desenha direto no próprio computador com as mesas digitalizadoras, Então você consegue desenhar com aquela mesinha, tem a caneta, você consegue diversos brushes para poder fazer sombras, fazer texturas. Então facilita bastante fazer pintura digital atualmente com essas ferramentas. Então o principal, Photoshop. Um outro processo que você pode utilizar também o Photoshop é fazendo, por exemplo, o storyboard, quando você quer fazer, por exemplo, aquelas tirinhas. É muito utilizado em filmes como os filmes da Disney, da Pixar. Você vê aquelas tirinhas, então você tem uma narrativa, uma história, e aí você vai com um storyboard fazendo aqueles quadrinhos para você conseguir de uma forma visual e toda a equipe também conseguir conversar de uma forma visual. Talvez a pessoa que vai trabalhar com concept art deva estar presente ali também nessas discussões, para também pensar um pouco o conceito do jogo, já pode começar por ali também no storyboard. Passando dessas duas ideias, por exemplo, você tem uma narrativa, você tem um roteiro, você tem um concept art, já tem aquela arte bem feita,
você já consegue ter mais ou menos uma ideia de texturas, de iluminação, uma ideia de cores que vão ser usadas, você já tem o storyboard, e aí podemos passar para a parte, por exemplo, de modelagem. Então, os softwares de modelagem, você pode fazer ali, tá fazendo um cenário a partir desses softwares, você pode estar fazendo props, né, ou objetos que vão ser inseridos ali na cena. Então, os principais softwares utilizados aí para modelagem atualmente no mercado são o 3ds Max, o Maya. Esses dois são da mesma empresa que a Autodesk. Tem algumas coisas que são mais fáceis de fazer com o 3ds Max, algumas outras coisas são mais fáceis de fazer com o Maya. Então sempre tem também aquela briguinha de que o 3ds Max é melhor, o Maya é melhor, ou o 3ds Max é melhor para uma função específica, né, para fazer cenários talvez, porque ele também é muito utilizado em visualização arquitetônica. Então pode ser também que o pessoal que já veio desse mercado de visualização para arquitetura entrou nesse mercado de game e já utilizava o 3ds Max. Eu não sei de onde veio, né, e o porquê essa divisão do 3ds Max, do Maya, qual é melhor, para que ramo, né? Eu vejo muito o Maya sendo utilizado para animação, então podem ter algumas peculiaridades que... tem pessoas que conseguem ser mais rápidas no Maya, tem pessoas que conseguem ser mais rápidas no 3ds Max. Então eu acho que o que vale é a rapidez que você consegue trabalhar em determinado programa. Se você é melhor no 3ds Max, cara, foca no 3ds Max. Se você é melhor no Maya, foca em projetos e trabalhar com o Maya. Não dá pra gente fazer tudo e aprender todos os programas, porque só de modelagem eu já estou te falando esses dois que é da mesma empresa, e agora eu vou te falar um que é open source, que é o Blender. O Blender é um programa que ele é gratuito, você pode baixar. Agora entra lá no site do Blender, se eu não me engano é blender.org, você pode baixar, procura no Google Blender, e você baixa esse programa e já começa a utilizar e já começa a modelar de forma totalmente gratuita. Claro que para desenvolver esse programa tem muita gente que contribui financeiramente para o desenvolvimento desse programa. E esse programa não deixa atualmente nada a desejar em relação ao 3ds Max e o Maya. É um programa bem legal, muitas pessoas não estão utilizando ele, eu acho que é mais por acomodação aos softwares que já estão utilizando o 3ds Max e o Maya, ou talvez possa ser que, sei lá, possam ter identificado muitos bugs quando foram tentar implantar o Blender numa empresa e não deu muito certo. Mas então não é esse o foco do vídeo, eu só estou tentando trazer aqui um apanhado geral, e esses são os 3 programas principais. Então em muitas vagas, se você for no próprio LinkedIn, você vê lá que muitas empresas já pedem que você tenha experiência ou em 3ds Max, ou em Maya, ou em Blender. Então na verdade o que ele está te falando ali para modelagem é que você não precisa saber os 3, você precisa saber qualquer um desses 3, e você, talvez se você for bom em nenhum desses 3, você consiga a vaga, ok? Porque provavelmente você, por exemplo, você vai utilizar um desses 3 para modelar e você vai exportar para algum outro programa para poder renderizar. Por exemplo, na indústria de games, você pode exportar para o Unity ou você pode exportar para o Unreal, e é ali que você vai trabalhar com toda a parte de texturas e tudo mais. Acontece hoje em dia nas empresas de pessoas trabalharem com softwares diferentes, né? Principalmente para modeladores, que vão ser depois introduzido esse modelo num outro software. Então não tem problema com isso. Se você está estudando algum desses 3, você já está num ótimo caminho. E agora pensando na parte de texturização desse modelo, agora que a gente já tem esse modelo pronto, já tem um cenário pronto, você quer pensar um pouco na textura desse modelo, podemos estar utilizando, como eu falei no início, o Photoshop. Você consegue por um método de texturização abrindo, né, as UVs de um objeto, você consegue estar pintando ali aquela face, você consegue pintar. O problema é que você joga para o programa e você vê, não ficou muito bom, aí tem que voltar para o Photoshop, ajustar.
Tem agora um outro software que eu quero trazer para vocês, que é o Substance Painter. Substance Painter, tem o Substance Design, se eu não me engano tem o Substance Alchemist, que são para finalidades diferentes, mas vou dar mais ou menos o Substance Painter e o Substance Design, assim, o que eles podem estar fazendo. O Substance Painter, você vai literalmente pintar, você vai pegar o seu modelo do 3ds Max, vai importar no Substance Painter e você vai literalmente pintar a textura. Então você vai pintar todo o seu modelo, a roupa do seu modelo, pintar talvez um desenho, pintar sombras. Então tem muita coisa ali que você vai fazer no Substance Painter, que é a partir de uma pintura, como se fosse no Photoshop. Você tem brush ali dentro também, que você consegue fazer tem um brush de arranhado, uma coisa mais velha, você consegue fazer com alguns brushes diferentes. Então o Substance Painter serve para isso. Substance Design, você, por exemplo, se você for no meu Instagram, você consegue ver alguns trabalhos que eu fiz ali no Substance Design, que é onde, por exemplo, utilizado para fazer cenários, você consegue fazer de forma parametrizada, que eles chamam de forma procedural. Vou falar em um próximo vídeo o que seria uma modelagem procedural, o que seria uma texturização nesse método, né? Então você consegue, por exemplo, colocar um piso e a partir de parâmetros você consegue alterar, mas parâmetros que você criou dentro do Substance Design. E você pode criar uma textura do zero com várias ferramentas que tem ali dentro. Eu não estou falando uma textura, por exemplo, que você foi no Google, você pegou já uma textura com cerâmica, com ranhuras e jogou no programa. Não, estou falando que você do zero criou essa textura. Você pegou uma trama de cerâmica ali dentro, você colocou uma outra camada ali por cima e outra camada, uma camada que tem ranhuras, uma camada que tem a textura do rejunte que está sendo utilizada para aquela cerâmica. Então, cara, o Substance Design é um programa muito legal para quem estuda arquitetura também. É um programa muito legal para você pensar aí o teu cenário, ok? Então, esses são os 3 programas principais ali. Entra no site do Substance, essa empresa que já tem esse novo Substance Alchemist, que eu não consegui entender mais ou menos para que serve. Antes eu não conseguia entender a diferença do Substance Painter e do Design. Agora tem esse Alchemist que eu descobri também há pouco tempo. Então pesquisem lá e a gente pode também trazer aqui mais um programa para discutir, para aprender e talvez ajudar vocês aí a escolher seu próximo programa. Então agora que você já tem a sua modelagem, que você já tem a textura, né, e claro, o concept art já tem uma coisa bem mais avançada, podemos jogar esse modelo para a engine. Claro que isso funciona de modo integrado, né? Você faz o seu modelo, joga na engine, testa, vê como é que tá, bota alguma iluminação, depois você volta, coloca a textura, joga na engine, vê como é que tá a iluminação. Então, vamos agora falar sobre as engines mais utilizadas na indústria de games. Por exemplo, temos o Unreal Engine. Eu já comentei aqui porque eu utilizei, já fiz testes no Unreal para arquitetura, já tem alguns projetos que eu fiz no Unreal para arquitetura, então é uma engine bastante utilizada no mundo dos games. Tem uma empresa grande aqui em Portugal que utiliza o Unreal Engine, eu vou estar falando isso um pouco mais à frente, sobre essa empresa e as empresas que tem por aqui. Então o Unreal é bastante utilizado, então você vai pegar esse seu modelo e vai jogar no Unreal para criar toda... Ela é a mecânica ali do seu jogo, então tudo que você precisa para colocar, sei lá, partículas, água, você só pega o seu modelo, você modela em outro lugar e coloca ali dentro da engine, e é ali que você vai ter renderização, que você pode fazer vídeos em tempo real, que você pode colocar também texturas ali dentro, não precisa ser do Substance, mas se você já criou uma textura no Substance, por exemplo, você tem um plugin que liga o Substance com o Unreal, e aí você consegue alterar os parâmetros que você criou no Substance Painter ou Design, e você consegue alterar ali para mexer em tempo real no Unreal. Cara, isso é demais, assim, a indústria de games está bem avançada já
nessa parte de texturização. Não é à toa que os jogos estão também com uma qualidade cada vez melhor, mas claro que ainda temos o problema da alta poligonagem dentro dos jogos. Isso é uma coisa que a gente pode falar um pouco mais pra frente, em próximos vídeos também, né? Porque os jogos precisam de uma baixa poligonagem. Então, o Unreal é a mecânica do jogo, mas não só temos o Unreal, temos uma outra engine também que é bastante utilizado, que é o Unity. O Unity é uma outra engine também bastante utilizado, que é igual ao Unreal, os dois competem ali de igual para igual, então estão sempre os dois aí nessa disputa pelo mercado. Uma outra também engine bastante utilizada é a CryEngine, que surgiu a partir de um jogo e depois desenvolveram ela mais aí para você utilizar nos seus jogos. Temos algumas empresas que utilizam engines específicas que foram desenvolvidas especificamente para aquela empresa. A empresa trabalhou desde o início nessa mecânica para deixá-la muito boa para a empresa, para os funcionários, para a forma de trabalhar daquela empresa, e daqui a pouco ela pega e pode vender essa engine e abre para todo o mercado, né, por exemplo. Então tem várias empresas que fazem isso. Então, se você quer começar, esse é meu indicativo: Photoshop, Concept Art, Storyboard, modelagem. Temos 3ds Max, Maya, Blender. Para modelagem também e de repente para texturização, temos também o ZBrush. Esqueci até de falar dele, já estava esquecendo, mas o ZBrush, que você consegue fazer, por exemplo, aquela modelagem com muitos polígonos, com uma alta poligonagem. Você normalmente não vai fazer um cenário inteiro no ZBrush, você vai fazer uma peça no ZBrush que vai ser uma peça do seu cenário. E para utilizar em jogos, você vai fazer uma peça com alta poligonagem no ZBrush, que você pode ter começado no 3D Max com uma baixa poligonagem, jogou no ZBrush e aumentou o número de polígonos, porque agora você vai fazer, por exemplo, detalhes muito minuciosos de uma corda. Você vai fazer detalhes, por exemplo, de uma escama de um dragão modelada em 3D. Então, muitos escultores que faziam mesmo esculturas em argila, por exemplo, que eram da indústria do cinema, estão agora utilizando o ZBrush, né? Até a própria empresa do ZBrush investiu muito nesses escultores para eles virem e utilizarem o programa para fazer o dragão que foi utilizado lá no Game of Thrones. Não sei exatamente o programa que foi feito, mas ele poderia perfeitamente ter sido modelado no ZBrush. Então, se você gosta aí de modelagem, essa modelagem para fazer personagens, fazer coisas ultra realistas, você pode utilizar o ZBrush para você fazer essa modelagem bem como massinha, né? Ou como argila. Você consegue modelar coisas bem minuciosas ali no ZBrush. E claro que existem técnicas para baixar o número de polígonos e você conseguir utilizar esse seu modelo no cenário que você vai jogar depois para o Unreal Engine, por exemplo. Então, continuando, temos aí ZBrush, agora também que eu me lembrei, já estava esquecendo dele. Temos o Substance Painter para textura, Photoshop também pode ser utilizado para fazer texturização. E temos as engines que são para você colocar ali o seu jogo. Tem gente que trabalha só com programação da engine, que pode fazer programação. O Unreal, por exemplo, você consegue fazer programação visual a partir das blueprints, né, para aqueles nodes. Você consegue ligar esses nodes e fazer um boneco se movimentar, já programar um movimento específico que vai ter quando você apertar, sei lá, o B no seu joystick, ele vai fazer um movimento específico. Então você programa isso dentro da engine, né, do Unreal, por exemplo, ou do Unity, ou do CryEngine. A Unity trabalha com programação também, mas programação da Unity é com C#. Você pode trabalhar no Unity também com essa modelagem por nodes também, a partir de plugins. A CryEngine eu não conheço muito, né, então não é uma engine que eu já trabalhei, que eu já mexi, que eu já vi sendo utilizada, mas todas elas não deixam nada a desejar e estão no mercado aí já há muito tempo, muitos anos.
Então esses são os principais programas utilizados na indústria de games. Então é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, compartilhe com algum amigo que você saiba que gosta desse conteúdo, que está querendo também estudar esse conteúdo. Deixe seu like, deixe seu comentário lá embaixo caso tenha alguma dúvida e nos vemos no próximo vídeo. Então até lá. Tchau, tchau.